Meus irmãos, graças a Deus que temos a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Não adianta a gente mentir. O Brasil perdeu. Foi uma catástrofe nacional. Mas Jesus não tem culpa. E vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o que ficou, ficou. Que eles aprendam com os erros e que aprendam a jogar bola daqui para frente. E agora nós vamos louvar o Senhor, abençoados, felizes. E vamos esquecer o resto. E Deus seja louvado. Porque todo brasileiro que se presta está envermelhado hoje. Né? Mas Jesus é melhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Então, olha, esqueça o jogo, morreu e vamos louvar o Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Eu só dei essa palavra porque eu sei que está todo mundo triste, todo mundo vivendo esse negócio feio, mas acabou, morreu. Jesus seja louvado. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para a glória e a honra do teu nome. Senhor Jesus, nós queremos abençoar a nossa nação em teu nome. Senhor, queremos colocar todos os brasileiros em tuas mãos. Repreenda, Senhor, todo espírito de derrota, todo espírito, Senhor, de humilhação. Meu Deus, tudo que não provém do Senhor, porque o povo brasileiro é muito mais do que um jogo. Uma seleção não pode decidir o caráter de uma nação, a índole de uma nação, de um povo trabalhador, de um povo remido, de um povo abençoado, de um povo que honra e glorifica o nome do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa as crianças, jovens, adolescentes, adultos. Receba a glória e honra em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Querido irmão e amado, vocês estão quietinhos hoje, todo mundo meio encolhido, né? Mas para adorar o Senhor a gente não pode ficar assim não, irmão. Choveu, fez frio, todo mundo com frio e adorando ao Senhor. Eu estava meditando esses dias na palavra e Deus começou a falar ao meu coração e eu comecei a lembrar do trecho dessa música e veio ministrando muito forte no meu coração, Jesus falando que Ele me amava tanto, que Ele fez tantas coisas por mim e pela minha família. E eu queria que você declarasse hoje, nesse começo desse culto, né? Que é o Senhor falando com você. Mas eu gostaria que você ministrasse isso para a pessoa que está do seu lado, falando para ela que Jesus, Ele ama ela tanto, 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 tanto. E todos os problemas que você tem, o Senhor, Ele vai, em nome de Jesus, Ele vai tirar da sua vida. Aleluias. Eu gostaria que vocês cantassem assim, ó. Aleluias. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vê só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante novamente, aleluias. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Vem ser meu, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluias. Querido, eu fico feliz em saber que o Senhor, Ele me ama tanto. Ele morreu na cruz para salvar a minha vida, para me libertar de todas as drogas e todas as coisas que o mundo tem colocado na minha vida. E mesmo assim, eu caindo e pecando, o Senhor, Ele teve a compaixão de vir e me chamar de novo e falar assim: filho, eu te amo tanto,
tanto, que eu vou te libertar, eu vou te dar uma nova vestes, eu vou colocar um louvor na sua boca, e eu vou te colocar um motivo para que você possa viver. Eu vou colocar amor, paz, longanimidade, benignidade no seu coração, para que você possa louvar e gratificar o meu nome, para que a minha vida possa edificar outras vidas. O Senhor, Ele é maravilhoso, querido, e Ele falou tão forte ao meu coração, falando que Ele me amava, que Ele gosta tanto da gente, querido, e que você possa ficar com essa palavra nesse começo de culto, que o Senhor, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Então, querido, coloque isso no seu coração. O Senhor, nada é impossível para Ele, então Ele te ama muito, aleluias. E mais poderoso que Deus não há, querido. Mais poderoso que Deus não tem. Mais poderoso que Ele não há. Aleluias. Aleluias. Cante assim, querido, ó. Está sentado sobre o trono. Glórias a ti. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra. Aleluia, Deus. Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluias. Queridos, nós vamos declarar que Ele é poderoso, né? Mas, queridos, tem que sair daqui de dentro. O Espírito Santo está me incomodando porque a adoração não está chegando lá em cima, Rabi Acas. Queridos, tem que sair daqui de dentro a adoração do Senhor. Se você vai dizer que Ele é poderoso para te deixar feliz neste momento. Ele é poderoso porque os teus problemas não é maior que Ele. Você vai declarar que o Senhor é poderoso. Aleluias. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso. Aleluia! Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aplaudam o Senhor. Aplaudam ao Senhor. Aplaudam ao Senhor. Aquele que é digno do louvor. Aquele que é digno de adoração. Aleluias. 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 Aleluia, Senhor. Aleluias. Te exaltamos, Senhor. Te engrandecemos, Pai. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Claro que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor, querido. Aplauda ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Merece adoração, Senhor. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, Assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Profetiza aí, aleluia! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessar, aleluias! Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, Aleluia! vem, assim como está. Aleluia! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluias! Aleluias! Aleluia! Glória ao Senhor. Gostaria de convidar os diáconos para estar passando a salva. Aleluias. Presbítero. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós estamos agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos, que o Senhor possa ser glorificado neste momento e que o Senhor possa ser conhecido como Deus que supre, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Incomparáveis são as promessas do Aclame ao Incomparáveis são as promessas do Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Adore ao Senhor. Aleluias. Nós acabamos de dizer que Ele é digno, que Ele é maravilhoso, que as promessas dEle são incomparáveis. Aleluias. Com o Senhor ninguém pode. Aleluias. Aleluias. Pode se assentar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Quem continua vivo, diga amém. Nós estamos vivos. Por quê? Porque Deus nos dá vida e vida com abundância. Então, e tenho dois avisos aqui. Culto quarta-feira, amanhã então, às 19h30 na casa do irmão João Cirone, Avenida Centenário, Dr. Paulo de Almeida Nogueira, número 309, em frente à rodoviária. O irmão Simval pede oração para eu entendo aqui, com um colega dele chamado Carioca. Tá certo? E está passando muito mal. Senhor nosso Deus e querido Pai, nós intercedemos aqui por este colega do irmão Simval, Senhor, que o Senhor possa estar tratando com ele, que o Senhor possa estar glorificando o seu nome na vida dessa pessoa, Senhor, deste colega dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gessivaldo, é contigo. Maravilha. Obrigado, presbítero Gilmar. O senhor é muito bondoso.
Oh, aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para quem eu ainda não tinha visto, eu quero fazer um anúncio para a igreja. Daniel Felipe Cardoso, ele será, a partir de agora, só o nosso evangelista local. Daniel vai trabalhar aqui na nossa sede, como evangelista local, e nas nossas congregações, junto com a nossa orquestra. Daniel tem um ministério muito evangelístico, e nós temos que aproveitar esse menino, no bom sentido, né? Mais novo do que eu, menino, né? Isso não é qualquer... Já está assim? Ganhou isso? Ah, isso não é para você não, é por pouco tempo. Né? Faz assim para o povo ver. Ele não tinha aquilo não, mas ganhou aquele negócio ali que não é dele não. Então Daniel, ele será, nós fizemos a proposta, ele aceitou. Então Daniel, vocês não verão mais no Azaf, nem cantando nem ministrando. Porque ele vai ter o ministério dele evangelístico. Nada impediria, mas nós fizemos a proposta para ele, ele aceitou. Porque se precisar estar na congregação, não fica preso um lugar no outro, então o ministério tem que ser exercido. A Cristina ficará apoiando o esposo dela no ministério evangelístico, mas no Azaf, e agora ele também deixou a juventude, porque tem o ministério evangelístico. E a Cristina assumiu a juventude com apoio do Daniel. Tá certo? Estou explicando essa mudança que achamos necessária e proveitosa para a edificação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Conversei com Daniel, ele concordou, ele achou também conveniente, e a Cristina, e foi bênção pura. E o Abner abriu mão, né, do Daniel, mas, e Daniel está feliz, eu estou feliz, Cristina está feliz, eu estou feliz, está todo mundo feliz. Eu espero que sim. Vocês estão vendo aqui uma novidade, não estão? Ó, já começamos a quebrar a parede. Ali já estava quebrado. Era a madeira que tapava. Então nós já começamos a tirar a madeira. Vamos tirar até ali ao canto, ali. E você vai ver no início, vai ficar, mas está tão feio. Mas tem que ficar desarrumado para arrumar. Então nós já fizemos a parede do lado de lá, e já fizemos a parede do lado de cá. E as coisas já estão indo para cima. E depois que nós fizermos todo o trabalho, essa parede será a última. Aí você vai ter outra dimensão de como vão ficar as coisas. Por isso eu quero pedir, irmão, por favor, não deixe de dizimar e de ofertar. Tá certo? Se você era uma pessoa que dizimava, continue dizimando. Se você é uma pessoa que não dizimava, passe a dizimar, porque a obra de Deus, ela não para. Projeto nós temos, mas só é possível com a sua ajuda, em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão Augusto Júnior. Quase que eu não lembrava de você, mas eu lembrei 5 minutos antes do que eu tenho te passado, tá vendo? É prêmio. Irmãos, o irmão Augusto Júnior está aqui para continuação da terça-feira com Deus, em sintonia com Deus. Nós louvamos ao Senhor porque sábado ele, na liderança dele, porque ele é o líder desse setor de comunicação, de liderança, de organização e de formação também, nos ajuda nesse sentido, e nós estaremos realizando o nosso seminário, dia 12, sábado agora, de 9 às 3, de 9 às 15. Né? Então, nós vamos realizar esse trabalho aqui sábado próximo. Você pode ficar preparado, em questão de alimentação, você não vai ter fome não. Deus é bom e vai suprir toda a necessidade. Nós estamos fazendo um investimento de R$50, que segundo o Júnior, pode ser pago em 2 vezes, 25 e 25. Eu creio, invisto, vai ser bom. Olha, irmãos, esse seminário que nós aplicamos, ele não serve só para a igreja. Até numa vida secular, até na sua vida profissional, os princípios podem ser aplicados. Não é? Isso é inteligência.
nós não limitarmos as coisas só para dentro da igreja. A igreja promove e proporciona a você essa oportunidade. É como oratória, né? Dentro da igreja nós temos o curso sobre a oratória, né? A entonação da voz, a postura, a maneira, muita coisa dentro da oratória. E não serve só para pregar. Em outras profissões, a oratória é chamada e é exigida. Então, invista. Procure aqui a Sara, a esposa do Júnior, a Maiara e o Augusto Júnior. Sábado, às 9 da manhã, estaremos aqui com a graça de Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela vida do teu servo, Augusto Júnior, que está presente para mais uma terça-feira, com a misericórdia e a graça do Senhor, nos abençoar. Meu Deus, em sintonia com Deus, é o tema proposto por Ele, que colocaste no seu coração e Ele tem transmitido cada terça-feira uma mensagem nesta campanha, neste projeto de pregações, de trabalhos às terças-feiras. A igreja tem recebido, ouvido, sido edificada. Fica conosco, abençoa o teu servo, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sobre o seminário, nós ainda temos algumas vagas, tá, irmãos? São 35 vagas somente para o seminário. E nós temos algumas vagas restando. E eu queria pedir àqueles irmãos que estão na dúvida, estão pensando, faça. Primeiro porque vai ser muito edificante. É um seminário transformador. Quem tem o objetivo de se tornar mais na frente professor ou até mesmo um pregador, isso vai valer muito para o seu ministério. E quem não tem o objetivo de ser um pastor, um pregador, um missionário, mas quer ser um pai melhor, quer comunicar melhor, quer se expressar melhor, participe. São 7 princípios que você vai aprender sobre o que é ser um professor de verdade. E é fantástico. Nós temos algumas vagas. Eu peço aos irmãos, né, na verdade, é um pedido, realmente. Quem puder, ô Júnior, eu posso, eu estava na dúvida, venha, porque você vai ser abençoado e você vai nos abençoar. Por quê, irmão Júnior? Vou explicar. Tem um número mínimo de pessoas. E cada pessoa é X. E a gente fechamos o contrato com o rapaz que vai vir. Se tiver o número X ou menos que X, a gente vai pagar pelo número X. Então, a gente precisa arcar com essa despesa. A igreja já tem várias despesas, vamos fazer a ampliação. Na verdade, o nosso objetivo era ter um pouco de lucro com esse seminário. Mas, pelo menos, nós temos que abater para chegar no X que precisa. Então, os irmãos que quiserem, puderem, por favor, a gente parcela, a gente divide, a gente facilita. Quem tiver interesse, me procura, ou a Sara, ou a Maiara, que a gente dá um jeito para você participar. Essa era a primeira notícia. Eu tenho mais 2. Irmãos, como é difícil pregar depois de um jogo desse. Estou falando sério. Eu lembro, lá no Ceará é assim, você escolhe um time da sua cidade para torcer, e lá eu torcia pelo Ceará. E você escolhe 2 times de repercussão nacional, porque aí você consegue torcer também na Série A, né, e tal. E aí eu torcia para o Ceará, para o Corinthians e para o Flamengo. Quando eu vim para São Paulo, claro, o coração bateu mais forte. Eu vi que Deus é fiel, está na Bíblia, Deus é fiel. E eu optei pelo Corinthians. Mas um dia, eu estava na rede chorando, era mais de meia-noite chorando na rede. Lá tem rede, aqui tem muito pouco, eu sinto falta de dormir de rede. E meu pai chegou, o que foi, meu filho? Eu disse, o Flamengo perdeu. E ele dizia, né, meu filho, mas fica tranquilo, ele vai perder de novo, vai ganhar de novo. Acontece, é do jogo. E fazia tempo que eu não chorava num jogo, irmãos. Eu chorei hoje. Fiquei muito triste, realmente. Perder tudo bem, mas de 7-1... Não. Vocês, não ria não, irmãos. É sério, estou falando sério. E eu não fiz isso, pastor, porque a Sara não deixou, mas eu ia ligar para o senhor. E eu ia dizer assim, pastor, não deixa eu pregar hoje. Aí ela disse assim, não, meu amor, prepara uma mensagem, os 7 passos para a vitória. Ou
Alguma coisa nesse sentido. Eu também, a terceira e última, para a gente entrar na mensagem. Semana passada me doeu muito também ver aquela cena com o Neymar. Não pelo Neymar em si, mas pela frustração de um sonho. E eu fiquei pensando, imaginando um moleque de 22 anos de idade, o que não ficou passando pela cabeça dele, ou até agora deve estar passando, os sonhos ter sido tirado, porque mesmo que ele ganhe uma Copa, não vai ser mais no Brasil, não é a mesma coisa. E eu fiquei pensando, quantas vezes nas nossas vidas a gente lidar com tantas frustrações? Porque a vida, mesmo a cristã, não é uma vida só de rosas, não é uma vida só de felicidade, não é uma vida só de sorrisos, só de comemorações. Infelizmente, na nossa trajetória, e isso acontece com todo mundo, a gente se depara com o desemprego, a gente se depara com o problema, a gente se depara com a doença, a gente se depara com um acidente. E isso a gente não tem como mensurar. Isso não está no nosso controle. E eu pensei ainda em preparar alguma coisa, mas eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tive capacidades intelectuais, emocionais, para conseguir falar sobre isso, sobre frustração. Eu acho que, às vezes, é algo que a igreja precisa ouvir, porque, às vezes, o camarada da direita, pastor, é abençoado, o da esquerda é abençoado, e o camarada chega em casa e diz assim, e por que não eu? E ele começa a se pensar. E então eu fiquei muito pensativo com o que aconteceu com ele, com o Neymar, mas não pelo que aconteceu com ele, mas pelo que acontece na vida das pessoas que trazem a frustração. E o que eu queria dizer, se tem alguém frustrado aqui, é que Deus, Ele é contigo. Aquela campanha, né, que todo mundo começou, porque não tem mais programação na televisão, né? É Bom Dia Neymar, Jornal Nacional Neymar, não sei o que Neymar, tudo Globo Neymar, tudo é Neymar. E aí eles estão falando lá uma mensagem que é Força Neymar. E se eu pudesse falar alguma coisa seria força, irmão, porque as contingências acontecem, mas creia que apesar das dificuldades, Deus está contigo. E acredite também que esse é o lugar que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e você pode contar com essa pessoa. Às vezes essa pessoa não vai poder te ajudar como você merece ou como você precisa, mas ela vai pelo menos te ouvir. Quando você fala sobre os seus problemas, suas frustrações, melhora, tá bom? Então, para as mulheres, chega em casa, fale para o seu marido das suas frustrações, fale para ele dos seus problemas. Maridos, falem também, isso faz bem para a alma. Então, essas eram as 3 mensagens que eu tinha para vocês. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos continuar falando em sintonia com Deus. E o tema que eu trago no coração para hoje é quais seriam, os 3 passos para um cristianismo pleno. Seria, se fosse dar um título de mensagem, seria essa. Eu queria ter a mente do Daniel para dar os títulos de mensagem que ele dá, né? Porque mente de evangelista é uma mente criativa, né? Nossa, como foi que o camarada pensou nessa ideia? Mas foi essa, é uma ideia bem simples. E eu quero falar sobre esses 3 passos. Eu quero usar Mateus capítulo 13 como base para o que eu vou falar. Mensagem de Jesus. Eu já falei que o Sermão da Montanha é uma das passagens bíblicas que mais me confrontam. É uma das mensagens bíblicas que mais eu acho que carregam o peso do cristianismo. E Jesus vai fazer uma comparação nesse versículo. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao
Pai de vocês que está no céu. Jesus fala, e as palavras de Jesus são bonitas, mas ao mesmo tempo são palavras muito duras. Ele começa com a comparação dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra, vocês têm o sabor, você tem o poder de restaurar, vocês têm o poder de manter puro, mas eu quero lembrar para vocês que quando o sal não é usado, quando ele perde o sabor, ele não serve para mais nada. E os discípulos sabiam que Jesus estava falando, porque naquela época era comum se ver nas ruas de Jerusalém, de Israel, sal no chão. E as pessoas pisavam literalmente no sal. Então, quando Jesus falou isso, os discípulos, opa, é verdade, está aqui o que está acontecendo. Era familiar aquilo para eles. E Jesus compara e diz assim: olha, se vocês não derem sabor, se a vida de vocês não for diferente, não vale, não adianta. E ele continua fazendo as comparações. Eu não posso pegar uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Eu tenho que colocar sobre um lugar para iluminar. Assim tem que ser a vida de vocês também. E eu acho lindo quando ele termina o versículo 16 dizendo assim: assim a vida de vocês brilhe diante dos homens. A honra, eu ouvi isso de um pastor uma vez, a honra é para Deus, mas a alegria é para nós. É muito lindo quando você vê um patrão que diz assim: o meu funcionário é um cristão, e que coisa linda, e que testemunho que ele dá. Ou quando um patrão, um empregado fala para os outros dizendo assim: o meu patrão, ele é cristão, e que coisa linda é o testemunho que ele dá. Que coisa linda é quando um vizinho dá testemunho de você, que você é um bom pai, que você é uma boa mãe, que você é um bom esposo. É lindo quando você vê uma pessoa conversando na escola, na faculdade, na sua rua, e as pessoas dizem assim: nossa, fulano de tal, é tão linda a maneira dela viver, é tão linda a maneira dela falar, é tão linda a maneira dela. O que é isso? Isso é Cristo, isso é o cristianismo que está sendo operado, e essa pessoa está sendo sal da terra, está sendo luz do mundo para fazer a diferença. Irmão Júnior, entendi. Mas, então, Jesus termina dizendo que nós somos luz. E ele diz assim: e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa luz não promove a nossa glória. A nossa luz promove a glória de Deus. João Batista falou isso. João Batista disse assim: importa que ele cresça. O importante para mim é que ele cresça e eu diminua. Não é para mim. Vocês estão falando de mim, vocês estão falando que Jesus está crescendo. Eu quero é isso mesmo. Eu quero que a glória dele seja cada vez mais alertada e eu diminua. Quando você vê alguém que começa a se glorificar muito, é porque a luz dele não está sendo para glorificar a Deus, ele está trazendo a luz para ele. O holofote está sendo para ele. E o holofote no cristianismo só tem uma estrela, só tem um que brilha. E esse que brilha, ele é Jesus. A primeira etapa para se tornar um cristão relevante, que eu diria, seria compreensão. Diga comigo, compreensão. É preciso entender o Evangelho. O Evangelho acontece de fato quando eu entendo, quando eu discerno. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Irmãos, desculpa, eu estou com a garganta bem afetada. 2 Coríntios, capítulo 4. E não é por causa do jogo, viu, não. É porque o ar seco, não sei o que aconteceu, está com 2 dias que está arranhando. Ontem eu até encontrei a pastora lá na farmácia. Eu fui comprar lá um nimesulida e um negócio aqui para colocar na garganta. E encontrei a pastora. E eu fiquei feliz, mais aliviado. Porque o povo vê a gente entrando na farmácia e diz assim: vixe, o irmão Júnior está entrando na farmácia porque não tem fé, está doente, não tem fé para Deus curar. Aí quando eu vi a pastora, eu disse: pelo menos se falar de mim, eu vou falar dela também. 2 Coríntios capítulo 4.
versículo de número 4. O Deus desta era, o que ele fez? Cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo trabalha, é para que as pessoas não entendam o evangelho. Porque quando nós entendemos o evangelho, lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu entendi, a minha mente se abriu, eu digo, opa, isso o diabo não tira mais de mim, porque eu tenho convicção que Deus está comigo. O que o diabo faz? Ele manipula. Ele faz de tudo para as pessoas não terem acesso ao evangelho genuíno. Existem várias estratégias do inimigo e infelizmente nós às vezes não percebemos isso. Igrejas que você vai que não valorizam a palavra. Chama o pregador e dá 10 minutos para o pregador. O Daniel vive falando, Júnior, fui na igreja, deu 10 minutos. E diz que a palavra, agora vamos ouvir a voz de Deus. Não é importante, porque se fosse importante tinha prioridade. A palavra tem que ser exposta. Outras igrejas que a gente vai, pastor, a única coisa que o pastor não faz é abrir a Bíblia e pregar. Profetiza, pega no banco, coloca a mão na cabeça, não sei o que, e pula e grita, não sei o que, só não prega. Ou então você vai no culto, o camarada canta, aí pega o microfone e diz assim, já poderíamos ir para casa. Poderia não, tem que ter palavra. Que história é essa? Não, eu quero ouvir. Eu quero abrir a Bíblia, eu quero conferir os versículos. Não existe isso. A compreensão vem pela explicação. Abra sua Bíblia também em João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Irmão Júnior, e como é que eu faço? Como é que eu sei que o que eu vou falar? Quando eu estiver no meu trabalho, na minha rua. 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinarás as coisas e lhes farás lembrar tudo que eu lhes disse. O pastor falou uma vez aqui, dizendo assim, irmãos, os ensinamentos que vocês estão ouvindo, guardem, porque em algum momento vão usar. Eu ouvi uma mensagem uma vez de um pastor, um dos maiores missiólogos do Brasil, e ele disse o seguinte, você tem isenção até o momento que você sabe a verdade. A partir do momento que a sua mente é esclarecida e você comete o erro, você é pecado, você é pecador e você está cometendo o erro. E a Bíblia fala, né, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando eu a minha mente tem o discernimento, aí muda. Infelizmente, nós fazemos, sabe o quê? Nós cantamos e não paramos para pensar na letra da música. A gente louva e às vezes não para, não entende. E eu tenho que discernir. Eu tenho que entender. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. É uma passagem bem interessante. Atos 19. É o 5º livro do Novo Testamento. E quem tiver com problema, é só chamar as crianças que elas ensinam, bem direitinho. Atos capítulo 19. O versículo de número... Deixa eu só explicar aos irmãos o que estava acontecendo.
Começou a ter uma confusão na cidade, que todo mundo foi para o mesmo lugar, para aquela confusão. Éfeso, para aquela época, era uma cidade gigantesca. Para vocês terem uma ideia, naquela época, Éfeso já era maior que Cosmópolis. Não lembro ao certo, mas mais de 100 mil habitantes tinha em Éfeso. Era um porto, era uma cidade portuária. Então, toda a madeira que vinha das regiões da África, da Ásia, aportavam em Éfeso, e de Éfeso saía e descarregava para todos os lugares. Então, era uma cidade assim, cheia de emprego. O pessoal trabalhava no porto, o pessoal trabalhava nas empresas lá na região, prestava o serviço. E a cidade inteira foi para aquele tumulto. Capítulo 19, versículo 32. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Diga comigo, a maior parte do povo não sabia por que estava ali. Todo mundo gritando. Tal, gritavam com outro. Fulano, vem cá. Por que você está aqui? Não faz pergunta difícil. Veio todo mundo, rapaz, da cidade. Eu vim também. Pensa nas manifestações que teve. Pronto. Um bom exemplo. Não sei se alguém foi aqui. Tal, todo lugar. E aí eu via, né, coisa mais linda. São Paulo, 500 mil de pessoas. Rio de Janeiro, 800 mil pessoas. Rio Grande do Sul, não sei o quê. Cosmópolis, 60 pessoas. Eu disse, meu Deus do céu, até para manifestar. E 60 pessoas quebraram pedaços, fizeram a maior coisa. Por que você está aqui? Não é pelos 20 centavos. Não, eu sei, todo mundo diz isso, mas por quê? Me explica. Não sei, eu vou. É legal. Tá louco? É bom que a gente não trabalha, a gente fica aqui. E lá em Éfeso aconteceu a mesma coisa. Irmão Júnior, por que você mostrou esse versículo? Porque infelizmente, sabe o que acontece? O camarada vem para o culto de domingo, vem para o culto de terça, chora na hora que o Abner está ministrando. Aí você pega e diz assim, por que você veio ao culto? É legal. É bênção. E o culto hoje? Nossa, o culto hoje foi uma bênção. Por quê? Me arrepiei. No Júnior, fazia tempo que eu não me arrepiava. O culto foi bom. Por que o culto hoje foi... o culto hoje foi bom. O irmão Júnior contou um bocado de piada, eu ri, foi muito, foi bom. Por que foi bom o culto hoje? Nossa, a igreja estava toda enfeitada com os versículos, foi bonito, tinha muita gente, as crianças lá na frente. Tudo isso são motivos muito superficiais para se vir ao culto. São motivos muito rasos para ir. Igualmente, e não menos superficial, é quando eu digo assim, eu fui lá para pegar a chave da minha vitória, para pegar a minha bênção. Eu já falei e eu creio que Deus abençoa, Deus cura, Deus sara. Deus está contigo nas tuas frustrações, Deus te protege, Deus te ama. Se nós somos ruins, nós damos para os nossos filhos, imagina Deus o que não faz por nós. Eu acredito, eu creio nisso, eu não tenho como não crer, porque está na Bíblia. Eu acredito num Deus que dá 15 anos a mais para um homem. Eu acredito num Deus que ressuscita mortos. Eu acho mais difícil, mas eu acredito. Tá igual a história do pregador. Irmãos, eu creio que Deus cura, e Deus até cego sara. E ele estava pregando uma tribo indígena. O camarada trouxe um índio cego. Pastor, pois olha agora. E se ele não enxergar, o senhor vai sair daqui agora. Porque senão a gente mata o senhor. E agora, como é que crê? Não, eu creio se tiver uma multidão. E eu digo assim, Deus está aqui curando. Claro, ninguém vai perguntar aqui se realmente curou. Cura, pastor. Pois está aqui um camarada que está cego. Ora por ele agora, se ele não enxergar.
Eu creio nesse Deus. Mas quando eu falo que eu venho à igreja somente por causa dos presentes desse Deus, eu estou diminuindo o nível da minha espiritualidade. E eu estou me igualando àquela mulher que passou naquele Fantástico, que o povo ia lá para ser curado lá com aquele negócio de magnetismo. Paulo fala que o diabo pode operar milagres, tá, gente? Ele cura, ele se transforma em até anjo de luz. O que eu estou tentando dizer é, o milagre não deve ser a causa, o motivo que me faz sair de casa para vir adorar a Deus. O milagre, ele é consequência. Eu vou seguindo a Cristo, eu vou acompanhando o Senhor, focado nele, preocupado com o reino dele, e os milagres vão sendo deixados, e eu vou vindo, e eu vou vendo os milagres. E acontece o que está dizendo, essas bênçãos me seguirão e me acompanharão. Mesmo que eu corra, as bênçãos vão te alcançar e vão te abençoar. É nisso que eu creio. Não o inverso. Ah, tem uma oração ali que é fogo. Júnior, chega lá, é fogo puro. Eu morro de medo dessas orações. Morro de medo, meu Deus do céu, como morro de medo. E uma vez o pastor disse assim, procura, se tem alguém lá, um pastor, que cuida de ovelha, não tem. Aí um bocado de ovelha se reúne sem um pastor, é perigo, é risco. Então a primeira fase seria compreender, eu tenho que entender o evangelho. E a caminhada, a gente vem, e quando a gente vem, a nossa mente vai se abrindo. A gente, poxa, eu não sabia disso. Eu não tinha lido essa história ainda na Bíblia. Nossa, eu não tinha ouvido ainda essa expressão. Nossa, isso aqui eu vou colocar em prática. E a nossa fé vai se desenvolvendo. Nós vamos caminhando com Deus. Vamos se desenvolvendo, vamos crescendo. Porque a prova do discípulo de Jesus não é passada para vocês. A prova é vivida diariamente quando a gente sai da igreja. É o irmão que ouviu sobre ter temperança, domínio próprio. Aí no outro dia ele vai passar por aquele momento que vai exigir dele domínio próprio. Segunda fase, diga comigo, transformação. Eu li uma frase do A.W. Tozer, um dos maiores evangelistas do século XIX. É a transformação e não o tempo que faz os nécios se tornarem sábios e os pecadores se tornarem santos. Como assim, irmão Júnior? Faz 30 anos que eu venho à igreja. Que bom. Mas que bom também que seja que a cada ano você diga, eu sou nova criatura. Eu mudei. Eu deixei velhos hábitos. A minha mente se abriu para as novas coisas. Eu estou orando mais, eu estou servindo mais, eu estou amando mais, eu estou mentindo menos. A transformação, ela acontece no comportamento. O pastor falou aqui, quando eu aceito a Cristo, acontece duas coisas simultâneas. Eu recebo a santificação imediata, eu me torno puro diante de Deus. É a santificação imediata, mas também eu tenho que zelar da minha santificação progressiva, que é diariamente. A vida do cristão ao céu não é de elevador. Eu estou aqui no térreo, 100º andar, vou para o céu. Pronto. É uma escada que eu vou caminhando a cada dia. E de repente eu já estou com 10 anos de fé. E eu olho no espelho e digo, como eu preciso melhorar. Como eu preciso tratar melhor minha esposa, minha irmã, meu irmão,
meu filho, como eu preciso ser uma pessoa melhor. É a transformação. Abra sua Bíblia em Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 17. Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram novas coisas. Ou, nas outras traduções, que é a maioria de vocês, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que se fez novo em mim, irmão Júnior? Porque eu olho no espelho e eu vejo o mesmo Augusto Júnior. Novos comportamentos, novos hábitos, novas atitudes, nova maneira de pensar, nova maneira de se relacionar. Agora eu não vou mais me relacionar com as outras pessoas pensando em mim mesmo. Eu não vou me relacionar com as outras pessoas pensando em usá-las para meu próprio... Não, eu vou me relacionar com as pessoas com uma posição de servo. Eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te servir. E Jesus deu o segredo. Quer ser grande no reino? Use essa atitude. Eu estou aqui para servir as pessoas. Quanto mais pessoas você serve, maior você se torna no reino. Vamos ver a conversa de Jesus com Nicodemos. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Jesus começa a conversar com Nicodemos. E Jesus fala umas coisas para Nicodemos que deixa Nicodemos todo atrapalhado. Nicodemos era um homem culto, inteligente. Ele disse assim: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Jesus, como pode um homem, sendo já velho como eu, vai voltar e nascer no... Como pode? Aí Jesus explica, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: necessário é que vocês nasçam de novo. Jesus não estava dizendo para Nicodemos voltar para o útero. Jesus estava dizendo assim: Nicodemos, você como um homem idoso e sabe o que você já é, você tem que voltar a ser uma criança. Porque a Bíblia fala que quem não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E como eu, sendo um homem já tão idoso, vou voltar a ser como criança. Você vai deixar de ser você e vai começar a seguir a mentalidade que Cristo vai te dar. Você vai ser uma nova criatura e você vai ser transformado pelo Evangelho. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: mas ele não mentia, ele não roubava, essa não era a fulana de tal, esse não era o fulano de tal que já fez isso, já fez aquilo. Ele era, mas agora ele é nova criatura diante do Jesus. E como é que há a constatação da nova criatura? Pelas atitudes. Não é pela carteirinha de membro. Opa, agora eu tenho a carteirinha de membro, está aqui, ó. Sou oficialmente evangélico. Ou sou gospel. E tem tudo gospel, né? Eu lembro que eu estava trocando olhares com a Sara. Aí os jovens vieram e me chamaram para um evento. Irmão Júnior, vamos. Que evento é esse? E ela foi nesse evento. Que evento é esse, irmão Júnior? É a balada gospel. Balada gospel. Irmão Júnior, é pancada.
Lá serve até cerveja, irmão Júnior, cerveja gospel. Eu disse, não, tá brincando. E eu não era tolerante, parece que a gente vai aumentando a nossa idade. Eu não sou velho, tá, gente? Mas você fica mais compreensivo com as pessoas. Na época, meu querido, vocês são filhos de Belial, foi a menor coisa que eu falei. Quando eu soube que a Sara foi, eu disse, não é bem assim. Tem uns que vão enganados e tal. Tudo gospel. Mas o que Deus quer é pessoas transformadas, regeneradas. Com transformação de atitude. Eu acho lindo quando diz em João capítulo 12, versículo 24, um dos versículos mais lindos que eu acho. Jesus falando dele mesmo, mas Jesus diz assim, é verdade que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Fazendo um paralelo com a parábola do semeador, o que Deus quer é que a cada culto que nós venhamos, as sementes que são lançadas, que são a palavra de Deus, caiam em solos férteis. Olha para o irmão que está do lado e diz assim, o teu solo é fértil? Como é que eu sei que um solo é fértil? Porque a Bíblia diz, a semente deu frutos a 30, a 60 e a 90 por 1. E a 100 por 1, né, pastor? Não é 90 não, é que eu fui pela proporção. Mas é 100 por 1. Se eu venho à igreja e não há uma transformação de vida, não há uma transformação de mentalidade, e não há mudanças nas minhas atitudes, eu preciso repensar que tipo de solo eu tenho sido. E a caminhada do discípulo de Jesus é dizer assim, poxa, eu quero ser um esposo melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Estava me tocando aqui, eu tenho que tratar as pessoas melhor. Eu tenho que deixar. Quando você começa a pensar nisso, é a semente brotando, é a semente brotando. Quando você acorda assim, poxa, eu tenho orado tão pouco. Eu tenho me consagrado, eu tenho que me separar mais para Deus. Eu tenho que fazer mais para o reino. Eu quero servir mais as pessoas. Eu quero ser útil para as pessoas. Quando você começa a pensar desse jeito, a transformação está acontecendo dentro da sua vida. Que tipo de solo eu tenho sido para o Evangelho? E é uma caminhada contínua. Vocês lembram o que Isaías fez quando ele viu o trono do Senhor? Eu acho que é Isaías quanto, pastor? Isaías 6, vamos olhar rapidão. Isaías 6. E é um paradoxo com o que acontece hoje. Porque hoje o camarada vê qualquer coisa e sai dizendo para todo mundo, né? Eu vi o céu, eu vi não sei o quê, eu vi não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou tal. Mas olha o que Isaías fez. Capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono e alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Olha o que aconteceu. Então eu gritei, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Entendeu o que aconteceu? Não, vou te explicar. Ele viu o céu, ele viu os serafins, ele viu a glória de Deus. A primeira expressão dele: ai de mim, eu não sou digno, eu não mereço. Eu ouvi de uma amiga que eu admiro muito, a Michelane, missionária, que está se preparando para ir para a África. Ela ficou alguns meses lá na Amazônia, em tribos indígenas que faziam infanticídio. Foi muito triste, porque ela dizia que quando os missionários voltavam dessa tribo, tinham que passar por acompanhamento psicológico. Porque as crianças que nasciam com qualquer defeito físico, uma perna menor, um braço maior, com o olho, algum problema físico, as mães iam num penhasco de mais de 50 metros e jogavam as crianças para que elas não atrapalhassem a tribo. E ela foi para essa tribo, uma mulher de Deus. E ela me ensinou um princípio, ela disse assim: quanto mais perto da luz você está, mais impureza você consegue enxergar. É o que Isaías fez. Isaías viu o céu, viu a revelação de Deus, e ele disse: ai de mim, olha o tanto de pecado que eu tenho. Trazendo para nós é o seguinte, irmão: se você está se achando o bam de Jesus, o ketchup da igreja, o último hambúrguer do McDonald's que veio para a terra, que é bom o McDonald's, né, irmão? Aquele Big Touch assim, meu Deus do céu. Está errado, viu? Pela Bíblia, é para a gente... As pessoas que estão consagradas a Deus, elas vão olhar e dizer assim: como eu preciso melhorar. Como eu preciso mudar de vida. Como eu preciso orar mais, ser mais cristão, amar mais as pessoas. Opa! Olha o sinal do evangelho aí, as sementes estão brotando, está funcionando. Mas quando o camarada começa a ir com não é legal. O pastor falou uma coisa que é verdade. Vem um reverendo tal. O Júnior parece que ele traz fogo na maleta aqui. Ele sopra e cai, e não sei o quê. Vai embora, deixa um bocado de abacaxi para o pastor descascar. Tem que passar um bocado de semana, irmãos, não é bem aquilo, é assim. Aquilo lá não é desse jeito. E a gente não valoriza o professor da escola bíblica, que está ali, todo domingo, ensinando. A gente não valoriza o pobre do Abner que vem aqui ministrar para a gente. Por quê? Porque é daqui, lá do que fome. Mas se for o reverendo, o arcanjo, o apóstolo, eita meu Deus, eita. Só porque fala grosso e fala rápido, pensa que é pentecostal? Eu também sei falar assim, sei falar. Para. Eu tenho que dar valor ao presbítero. Eu tenho que dar valor à mensagem do meu pastor. Eu tenho que dar valor ao irmão que está do meu lado. Que às vezes eu não dou nada por ele, mas eu não sei a intimidade que ele tem com Deus. A gente tem mania de valorizar o púlpito, né? O camarada que pega o púlpito, pega o microfone, canta ou prega, esse abençoado. Aí o irmãozinho que está lá, que ninguém vê ele, que está no estudo bíblico, toda semana, dando na casa da pessoa, pastor. Dando um grupo familiar, cuidando, abençoando, aconselhando. Mais ou menos. Mas nós temos que ver a transformação. Sabe quem é homem de Deus? Sabe quem é mulher de Deus? A pessoa com quem você convive. Tem defeitos, porque ser homem de Deus não significa não ter defeitos. E a pastora entregou o pastor aqui naquele dia do aniversário dele. Vocês viram o que ela falou? Sou eu que sei as maiores qualidades e os maiores defeitos. Ele tem defeito.
Eu fiquei ali ouvindo, eu disse assim, rapaz, a pastora pegou pesado com o pastor, viu? E eu vi, ele disse, amor, fala não. Tem. Pensa que quando está lá a bacia de frango lá, que é a última coxa ele quer dar para ele quer comer. É essa pessoa que a gente tem que valorizar. É essa pessoa que é homem de Deus. E não as pessoas que a gente vê uma vez, vê pela televisão, vê. Não, essas também são, me entendam. Elas são, mas o homem de Deus é com quem eu convivo, quem eu vejo. E para terminar, o cristão ele passa pelo discernimento. O discernimento causa transformação. Quando eu entendo o evangelho, a minha mente se abre para as perspectivas do evangelho. Acho que foi o presbítero Gilmar que falou. Que você veja as coisas como Deus vê, que você enxergue as circunstâncias como Deus enxerga, que você passe a ver sobre a perspectiva de Deus. O que é ser cristão? É vir para o lado de cá. Eu saio da minha perspectiva e eu vou caminhando em direção à perspectiva de Deus. Essa caminhada é a caminhada do discípulo de Jesus. E para terminar, o terceiro passo, a terceira etapa, é a multiplicação. Você tem que gerar outros discípulos para Jesus. As estratégias são várias. As maneiras são várias. Mas você tem que gerar frutos. Você não pode ser infrutífero. Você tem que, de alguma forma, gerar valor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu tô todo perdido aqui, eu tô sem relógio. Mas eu tô terminando já, eu não sei que horas são. Tá, tô terminando, pastor. João, capítulo 15, e versículo de número 8. Jesus diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem uns aos outros. A melhor ilustração que eu ouvi sobre isso é do pastor Carlos Queiroz, conhecido como pastor Carlinhos. Um dos homens mais parecidos com Jesus que eu já tive a oportunidade de viver. E ele fala o seguinte: se você planta banana, o que vai nascer? Se você planta morango, o que vai nascer? Se você começa a andar com Jesus e plantar Jesus na tua vida, o que vai nascer? É a lei natural. E ele atenta a uma coisa que é importante. A boca fala o que o coração está cheio, tá? O que é que a tua boca anda o dia inteiro falando? O que a tua boca fala é o que o teu coração está cheio. Só faça uma autoanálise. E outro princípio que ele falou: o fruto, ele não faz força para nascer da árvore. Você planta, a semente cresce, a árvore se estrutura. Quando vem a época, o fruto... Que coisa linda é o fruto nascendo, né? Quando você entende o evangelho e é transformado, você não vai fazer força para o evangelho dar frutos. Você só vai caminhar e os frutos vão começar a aparecer.
Por quê? Porque a árvore nasce para dar frutos. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você nasceu para dar frutos no reino. No reino, falem. Se você não guardar nada da minha mensagem, eu queria que você guardasse essa frase. Você nasceu para dar fruto para o reino. Você nasceu para dar fruto para o reino. E eu vejo um exemplo do evangelho quando eu vejo a Zena aqui. É isso que o evangelho quer fazer. E eu vi o esforço de poucas pessoas para isso, mas já pensou se poucos se esforçam de um lado, mais um pouquinho se esforça do outro, mais um pouquinho se esforça do outro, e começa a vir, o evangelho começa a fluir, transformar as pessoas, e assim a gente vai transformar a cidade, assim a gente vai transformar Cosmópolis. Lembre-se, você nasceu para dar frutos para o reino. Amém. Deus abençoe sua vida, Augusto Júnior, porque tudo que ouvimos foi edificante. E eu queria pegar aqui, se você me permitir, 3 ganchinhos rápidos. Um deles é que ele falou aqui uma coisa que me fez lembrar em Portugal. Eu tinha dentre alguns membros que eu tinha, e hoje ele é pastor, esse moço, cigano, aqui em Buenos Aires. Me telefonou há pouco tempo e eu quero ver se ele vem aqui. É um testemunho bonito, de vida, cigano. E ele, Portugal, tem muita facilidade de se ter algumas coisas. E uma delas é carro, carro bom. Um bom Mercedes, um bom BMW, carros baratos. Baratos, em vista daqui são. O que é barato aqui, às vezes é caro lá. Mas não importa. E eu lembro quando ele tinha um carro simples, e ele via passando o BMW. Pastor, mas que carrão! E os olhos brilhavam, e via a emoção dele. Eu falei, meu filho, carro bom é aquele que está na mão da gente. Carro bom é aquele que leva a gente para onde a gente quer. Carro bom na mão do outro, que Deus abençoe. Mas não fica assim. Não importa o carro que você tem. Importa é que ele leve você onde você tem que ir. A segunda coisa é que as pessoas estão muito preocupadas com a estratégia. O que eu tenho que fazer para mudar isso? Irmãos, a regra é simples. Deus é simples. O homem é que é complicado e complica tudo. Você quer ver? João 1,6. Augusto, eu pedi permissão, esse é o segundo gancho, já acabei. Não estou pregando em cima de sua mensagem, não. Eu só quero... João 1,6. Quem pode ler, por favor? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era? Qual é a preocupação de Deus? Não é estratégia. Deus dá estratégia? Dá. Mas não é estratégia. A estratégia não está acima do homem de Deus. Quem é que Deus usa? O homem. Agora, o homem usa a estratégia, mas quem Deus usa é o homem. Por isso, quando o Júnior falou aqui, meu irmão, o que eu tenho que fazer? É você, como homem de Deus, como mulher de Deus, se colocar na brecha, em oração, vigilante, para que Deus nunca deixe de usar você. E o último gancho, Apocalipse 20.
tudo isso que o Júnior falou aqui tem o início. E o início está aqui. Apocalipse 20, 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, Jesus. A terra e o céu fugiram da sua presença, de Jesus. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos aqui não é em altura, não, viu? É na questão de posição. Presidentes, reis, pessoas pequenas, os simples, os profissionais, as pessoas simples, grandes e pequenos. Todos, indistintamente, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Aqui que está o segredo. E livros foram abertos. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Livros foram abertos, no plural. Outro livro foi aberto, o livro da vida, singular. Foram abertos livros e foi aberto o livro. Ó, os mortos foram julgados de acordo com o que se tinha feito, segundo o que estava registrado nos... Então, abriram-se os livros. Para quê? Para julgar a atitude. Para julgar os feitos das pessoas. As obras das pessoas. Desde o momento que nasceu até o momento que foi embora sem Jesus. Ninguém vai poder escapar daqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é o livro. Ó, veja bem. Versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, o livro da vida existe para registrar o nome de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então, tudo isso que Júnior falou aqui tem o início na aceitação da pessoa por Jesus e o nome da pessoa está registrado aqui. Não importa se você é gospel, faça o que você fizer, mas o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. E o início está aqui. Se você fizer as coisas para Deus, você pode ser gente boa, dar comida a quem tem fome, dar dinheiro, ajudar, e você ser uma pessoa boa, ajudar a igreja, até dar dinheiro. Mas se o seu nome não estiver aqui, qual é a sua maior preocupação? E da igreja? Levar a pessoa a pedir Jesus que escreva o nome dele ou dela no livro da vida. Como que isso é feito? No momento em que a pessoa diga, Jesus, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu estou entregando a minha vida ao Senhor de agora em diante. É assim que é. Ok? É simples, mas isso tem que ser feito. Ah, mas Deus sabe que eu estou indo na igreja. Mas se você ainda não aceitou, vir à igreja é uma coisa. Declarar que aceitou Jesus e que é dele é outra. Que Deus te ajude a aceitar, para que o seu nome seja escrito e permaneça escrito em Cristo Jesus. Obrigado pela o parêntese, Júnior. Vamos ficar em pé, queridos, por favor, vamos orar ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê graça. Irmão Ismael, pergunto-lhe eu, amanhã tem quebra-quebra? Ah, sim, ele já tinha falado, tá certo. Ok. Então pergunto eu, alguém aqui está de folga que pode nos ajudar a tirar esse madeiramento? Se você puder, antes de ir embora, me procure.
Que isso aqui nós não vamos conseguir salvar, não. Nós tentamos, mas não vai, não. Racha tudo, não tem jeito. Vai ter que ir para a rua mesmo. É pena, mas fazer o quê, né? Vamos ter que tirar. Vamos ter que tirar. Porque essa parede vai embora e ela dificulta quebrar a parede. Então nós temos que tirar a madeira primeiro, tá certo? Então, se você puder amanhã, se não puder, eu entendo, porque como é feriado, sua família, tudo bem, ok. Mas se puder, me procure, ou procure o irmão Ismael, e me diga se você pode. Não, né? Então tá certo, ok. Então, se alguém puder vir, ou amanhã, ou quinta, me procure, por favor. Vamos estar juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor te leve em paz para sua casa, abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. E que o Senhor nos dê uma noite muito abençoada, com livramento de acidente e de morte. E que o Espírito Santo do Senhor continue trabalhando em nós, com o louvor que ouvimos e participamos aqui, através das orações e da intercessão e da palavra que ouvimos. O Senhor nos conduz à vitória. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com cada uma aqui nesta noite, hoje e por todo sempre. Amém. Um grande abraço, querido irmão, em nome de Jesus. Amém. Irmão João Camargo, irmão Edevaldo, por favor. Os outros não vieram, mas eu tenho aqui o que eu prometi.